Tem aquela expressão na internet que pergunta quem é você na fila do pão, mas eu queria começar a nossa conversa aqui para todo mundo ficar na mesma página, perguntando quem é a Venezuela na fila do petróleo, né? O país tem a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, mas ao mesmo tempo enfrenta dificuldades para ampliar a produção e o refino do combustível. Daí o Trump dizer que vai reconstruir essa infraestrutura. Então eu queria ouvir de você se isso é possível, principalmente nesses 18 meses que o Trump calculou, e o que isso significa no mercado global de petróleo? Bom, quem é Venezuela, é importante, para dizer quem é Venezuela, é importante dizer também quem foi a Venezuela, né? Então, a Venezuela, ela tem um papel muito relevante na história do século XX, vamos dizer, se a gente chamar o século XX o século do petróleo, né? O motor da economia do século XX foi o petróleo. E a Venezuela teve uma importância muito, muito grande há 100 anos. A gente pode considerar, nos últimos 100 anos, a Venezuela teve um papel super relevante. A Venezuela foi uma das fundadoras da OPEP, e não só foi uma das fundadoras da OPEP, mas ela teve uma relevância política muito importante, não sendo um país do Oriente Médio, por exemplo, que a gente sempre associa aos países do Oriente Médio, mas a Venezuela teve um papel político muito importante, inclusive liderando a OPEP em alguns momentos. Quer dizer, então, ela teve, por exemplo, a Venezuela foi pioneira na questão da repartição dos resultados dos lucros do petróleo. Antigamente, hoje é menos, mas antigamente as concessões eram assim, eram feudos, os donos das áreas praticamente entregavam o país, com exceção do Palácio do Governo. E aquilo ali era um ambiente de absoluta corrupção, no sentido de que os grandes detentores de petróleo eram quem detinham o poder, e petróleo tinha uma relação simbiótica, como boa parte até hoje também em alguns países, mas era muito mais importante do que hoje. E a Venezuela foi, vamos dizer, politicamente, quem teve um papel muito relevante, por exemplo, no meio do petróleo, na história do petróleo, se fala do 50-50. A Venezuela foi quem começou a exigir uma repartição mais adequada, por exemplo, das rendas do petróleo com os países. Então, e isso foi indo, e a Venezuela, em meados dos anos 70 do século passado, início dos anos 80, a Venezuela produzia, para vocês terem uma ideia, hoje, se a Venezuela estivesse produzindo hoje o que produzia naquela época, ela teria mais ou menos 4 a 5% da produção mundial de petróleo. Uhum. Então, com uma demanda, nós estamos falando de 50 anos, mais de 40 a 50 anos, vocês imaginam o que ela representava naquela época. Tinha um regime, era uma democracia, mas uma democracia escancaradamente corrupta, mas as elites venezuelanas não souberam, não quiseram repartir a receita pela população. Isso foi o fermento, e aí a gente chega mais recente, o fermento, vamos chamar do chavismo, né? O Chávez tentou um golpe, foi preso, quando foi solto, disputou eleições e foi democraticamente eleito. E transformou a Venezuela, primeiro com um discurso socialista, que no primeiro momento houve efetivamente uma parcela importante de repartição desses recursos, mas ao longo do tempo, como o poder foi sendo corrompido e repartido, principalmente pelos militares, e a Venezuela, por exemplo, o resultado hoje é que a Venezuela é o país que acho que deve ter mais generais no mundo, quer dizer, então é uma grande repartição de poder ligado ao petróleo. E era assim. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, no início dos anos 2000, houve um processo. Logo que o Chávez entrou, na realidade, mesmo antes disso, ele fez uma limpeza de pessoal muito forte na PDVSA. A PDVSA é a Petrobras da Venezuela, né? Uhum. Para vocês terem uma ideia, hoje não mudou muito, mas mais de 60% do orçamento da Venezuela vinha do petróleo. 90% das exportações vem do petróleo. Quer dizer, não mudou muito hoje, mas para vocês terem ideia de quem detinha o poder do petróleo, detinha o poder do país. E num processo vamos dizer assim, de uma limpeza ideológica,
o Chaves mandou embora, os números são mais ou menos esses, cerca de 20 mil pessoas da PDVSA, num processo dizendo que é tornar mais eficiente, só que depois de 2 anos a PDVSA tinha 80 mil pessoas. Ele mandou embora 20 mil pessoas altamente qualificadas, que a PDVSA era uma empresa muito, muito qualificada, e contratou amigos, companheiros e gente que onde prevalecia ideologia. A gente sabe que ideologia não necessariamente sabe procurar petróleo, né? Então, a PDVSA entrou em declínio enorme, começou a perder produção, e as relações políticas do Chaves com determinados países, isso aconteceu muito no governo Bush, começou também a afastar a Venezuela em termos políticos, ideológicos, principalmente dos americanos, que começaram a, de alguma maneira, criar sanções. Enfim, você teve aí uma perda de gente, você teve uma perda de produção, tecnologia, e uma empresa de petróleo vive de capital humano. Se a gente perguntar o que a Petrobras tem de mais relevante, não são as plataformas. O que a Petrobras tem mais de relevante são as pessoas. Plataforma, você pode comprar hoje uma plataforma pela internet, se você quiser. Porque o grande capital, por exemplo, de uma empresa de petróleo, do exemplo da Petrobras, que é verdade, é o capital humano. Ele perdeu o capital humano, perdeu a tecnologia e perdeu, obviamente, capacidade de investimento, que é o terceiro, vamos dizer assim, eixo do tripé. Sem investimento, quando a gente fala em bilhões, o bilhão é unidade. A unidade de dinheiro da indústria do petróleo é $1 bilhão. Bom, você não tem... Para a gente pode parecer muito, mas $1 bilhão é a base de um processo de investimento. Então, tudo isso junto levou a que a PDVSA fosse perdendo capacidade de produção, fosse sendo sucateada progressivamente, e hoje a PDVSA produz um pouco mais de um quarto do que ela produzia naquela época. Então, esse é o cenário de como uma empresa pujante, ao longo de muito pouco tempo, ela virou uma empresa praticamente sucateada e sem capacidade de... Ela, seguramente, o que ela precisa, seguramente, sozinho o governo não vai fazer, não tem condições, os russos não farão, a China seguramente também não fará, porque se a gente perceber o papel da Rússia e da China, a Rússia tem muito mais interesse estratégico militar, o que não é o caso da China. A China tem um interesse que é mais amplo em termos de América Latina, de América do Sul, como ela está no Peru, está no Brasil, está na Argentina, enfim, está na América do Sul de uma maneira geral. E é diferente do que... Então, quem poderia, de alguma maneira, prover isso, eu acho muito pouco provável que a China o faça. Poderia fazer e não dá nenhum sinal de que vai fazer. Sem contar, e aí entra um pouco a história das empresas americanas dentro da Venezuela, que sempre, historicamente, compartilharam com a PDVSA a produção de petróleo. E o Chaves... em meados cerca de 20 anos aproximadamente, um pouco mais até, ele expropriou as empresas, encampou as empresas e não as indenizou. Fez uma indenização praticamente simbólica. Essas empresas entraram com um processo de arbitragem internacional, ganharam, ou seja... E inclusive isso foi reiterado ano passado por um tribunal americano. Então... Quando Trump fala que roubaram, que a Venezuela nos roubou, o que ele fala é isso, que vamos chamar roubar entre aspas, mas de qualquer maneira não é que efetivamente nas cortes internacionais isso foi consagrado como sendo uma dívida relevante da Venezuela. E aí entra a história também da quase relação siamesa entre empresas de petróleo e governo americano. Não este governo americano, como qualquer governo americano. Todos. É sempre a mesma coisa, sem te pegar. Então, se deve para a empresa americana, deve para os Estados Unidos. E vice-versa. Então, é um pouco hoje esse caldo aí bem complexo, sem contar... eu fiz uma referência hoje, acho que saiu, acho que a Miriam Leitão hoje publicou isso, a gente conversou ontem, ela publicou hoje, porque os Estados Unidos
ao tirarem Maduro, eles têm um impacto geopolítico muito além da questão do petróleo. Você pode até deixar de lado um pouco o petróleo. E eles afetam uma relação com China, com Rússia, com Irã, com Cuba. Não por acaso foram, sei lá, dos supostos 80 mortos, 32 eram agentes cubanos que faziam a segurança. Então, vejam a conexão, sendo que o fio que alimentava de divisas a Venezuela vinha do petróleo vendido para a China, que comprava, outros americanos liberaram uma carga, mas cerca de 70% do petróleo que sai da Venezuela. E o que para a China é muito pouco, para a China é muito pouco, dá uns 4% da demanda da China, que é muito fácil dela repor em diversos lugares do mundo, mas para a Venezuela é 70% das divisas que ela produz, que só tem o petróleo para isso. Enfim, resumidamente é isso. Não, e foi um panorama excelente, histórico, e ele é muito importante, mas eu queria aprofundar um pouco justamente esta tua análise que você levou para a Miriam Leitão. A gente até mencionou na reunião de pauta hoje, essa entrevista que você deu, e entender um pouco melhor por que isso, se o petróleo é instrumento desse recado geopolítico, porque a gente está vendo, Davi, uma situação inédita, né? Os Estados Unidos sempre atuaram, se não majoritariamente, mas sempre com algum grau de norte de intervenções militares, com petróleo em mente, ou com recursos naturais, com algum tipo de interesse econômico por trás, né? Embora também sempre tivesse associado o discurso da democracia liberal, da polícia do mundo, aquilo tudo. Mas também a busca por recursos vinha sempre associada. Neste caso, pela primeira vez que eu pelo menos tenho registro, isso foi dito explicitamente pelo presidente americano, numa posição muito confortável para fazer essa admissão, né? Inclusive, gerou um choque ali discursivo nas pessoas, mas nada mais aconteceu até o momento. Agora, quando você fala que vai além do petróleo, por que então ele está tão confortável de falar do petróleo? E como que o petróleo atua como mensageiro desses recados que ele quer passar para esse eixo Rússia, China, Irã, Cuba e Venezuela? Eu não sei se foi deliberado ou não. Quando ele fala do petróleo, ele exatamente mascara, na minha opinião, os reais objetivos. Ou seja, como funciona a diplomacia, né? Você fala uma coisa, você olha para um lado. Me lembro, não sei se vocês acompanham o futebol, o Ronaldinho Gaúcho, ele olhava para um lado e passava para o outro, né? Eu acho que pode ter sido uma jogada de Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião. Porque, na realidade, por exemplo, pega um país como o Irã, se a Venezuela perde esse fluxo de divisas que ela tem, ela não vai ter como, por exemplo, continuar dando o apoio ao Irã, a Cuba, ou o que seja. Então, os americanos, de alguma maneira... E por que não, ao contrário do que aconteceu muitas vezes no Oriente Médio, eu não sei se eles aprenderam uma lição, é difícil, talvez seja muita pretensão da minha parte falar isso, mas todas as vezes que houve uma intervenção de entrar no país, tentar mudar o governo, foi um desastre total. Né? Um desastre total. Então, eu acho que eles mostraram um cartão de visitas, entendeu? No final, simbolicamente, retirando Maduro com uma facilidade surpreendente, e disseram, olha, vamos sentar e conversar, entendeu? É uma coisa assim do tipo, como eu digo, o cartão de visita, tá aqui, eu me apresento aqui, olha como é que eu faço, como é que eu posso fazer. Então, eu entendo que o petróleo foi um pretexto, porque os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela. Eles não precisam do petróleo venezuelano, hoje pelo menos, ou nos próximos anos pelo menos. Mas, por outro lado, é muito confortável, você está mencionando na entrevista da Miriam, eu falei isso lá para ela, que é muito confortável você ter do lado de casa, literalmente, a maior reserva de petróleo do mundo. E acessível
por bem ou por mal. No primeiro momento, nem por mal, nem por bem, eles não entraram agora, e ninguém sabe até agora como é que as empresas de petróleo americanas vão voltar. Não tem nenhum... Não vai ser a base da força, vai ter que ser negociada. No fundo, a Venezuela, na minha opinião, a não ser que eles se ancorem muito fortemente na questão ideológica, para a Venezuela, em termos de como todo mundo sabe que o país tem problema de fome, problema de infraestrutura, problemas sociais enormes. Nenhum país perde 8 milhões de habitantes porque as pessoas querem ir embora e passear. As pessoas saírem das suas casas, do seu país, é uma tragédia humana, é um êxodo humano enorme. Não tem ninguém querendo ir morar na Venezuela. A Venezuela não atrai ninguém, pelo contrário. Você vê pessoas saindo, isso é uma tragédia para um país. Não são pessoas que imigram para procurar melhores oportunidades de emprego, não, são pessoas que estão sem nenhuma oportunidade. Eu vi depoimentos de pessoas que passam fome, literalmente. Então, a Venezuela, pela riqueza que ela tem do petróleo, e que ela, na minha opinião, se não tomar cuidado, vai perder o bonde da história, porque o petróleo, a gente sabe que é o vilão a ser abatido na questão ambiental. Para a Venezuela, se eles forem pragmáticos, se eles forem razoáveis, tem que ver qual é a saída honrosa que eles precisam ter para abrir mão de uma ideologia anti-americana ou de relações mais profundas com a Rússia, relações mais profundas com Cuba, com o que seja, deles aceitarem, porque eles não têm outra alternativa, na minha opinião. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, o exemplo do Brasil é muito, muito claro. A Petrobras, depois que houve a abertura do setor do petróleo para outras empresas, a Petrobras se fortaleceu. A Petrobras hoje ela é maior, mais pujante, produz mais do que ela tinha quando ela tinha o monopólio. Esse é um dado de realidade. Quer dizer, se hoje essas empresas saíssem, a Petrobras não teria condições sozinha de atender o mercado brasileiro como é atendido hoje. Quer dizer, então, dependendo de como for feito, na minha opinião, para o governo venezuelano, dizer assim, vamos sentar e conversar. A questão se ficar com aquela história do passado, da expoliação das minhas riquezas, não? Petróleo é uma riqueza que se transforma em dinheiro, esse dinheiro se transforma em educação, se transforma em segurança, se transforma em alimentação, se transforma em uma série de coisas. Vocês vão aqui prestar um serviço, uma parte de vocês, mas aqui no Brasil as pessoas não têm clareza disso. Do petróleo que é extraído por uma empresa estrangeira aqui no Brasil, em termos de impostos e participações especiais, tudo que se paga, 2/3 ficam no Brasil. Novidade das boas para você. Vem aí a pesquisa Meio Ideia, que faz parte da cobertura das eleições de 2026 do Meio. Todo mês, até o segundo turno, a gente vai medir o pulso do eleitor, o que ele busca, o que rejeita, quais projetos estão ganhando força, muito além do sobe e desce dos nomes. Todos esses dados se unem à nossa cobertura especial do ano eleitoral. Análises, bastidores de Brasília, vozes de diferentes correntes políticas, documentários e newsletters exclusivas para você votar com mais contexto e consciência. Assina o Meio Primo e acompanhe as eleições desde agora com informação confiável para não se deixar enganar. 2026 não vai esperar e você também não devia.